Olá, pessoal ligado no YouTube do Jornada Esportiva. Faltando 27 dias para as Olimpíadas de Tóquio, começamos a nossa jornada olímpica. E o nosso passo inicial não poderia deixar de ser lá na Grécia, o berço deste evento que vai muito além do esporte. O primeiro registro da realização de uma Olimpíada é em 776 a.C., na cidade de Olímpia. E é também nessa mesma edição que temos o primeiro registro de um ganhador de uma prova. A prova teria sido a corrida e quem teria ganhado é Corobeu. Naquela época, os jogos tinham uma forte influência religiosa, tanto que era oferecido ao deus grego Zeus, ao deus do Olimpo, Zeus. E essa influência era tamanha que a mitologia grega possui sua própria explicação para a criação dos Jogos Olímpicos. As Olimpíadas teriam sido criadas por Hércules, filho de Zeus com uma mortal, em 2500 a.C. Hera, que era a deusa, esposa de Zeus, impôs a Hércules 12 trabalhos considerados impossíveis de serem realizados. E Hércules, como era o homem mais forte do mundo, conseguiu realizar todos esses trabalhos. Um dos trabalhos era limpar os estábulos do rei de Álgias. Esse estábulo tinha milhares de animais e não era limpo há muito tempo, há décadas. E depois de realizar a limpeza dos estábulos, Zeus teria criado os jogos na cidade de Olímpia, em homenagem a seu pai Zeus. Aliás, é por isso que tem o nome Olimpíadas, por causa da cidade de Olímpia, onde foram realizados os jogos na antiguidade. O outro propósito dos jogos era comemorar a paz ou a trégua entre as cidades-estado gregas, que viviam em conflito. Mas depois, com a decadência do Império Grego, os jogos foram caindo no esquecimento e foram só resgatados no século XIX. Quem teve esse papel fundamental no resgate dos Jogos Olímpicos foi o Barão de Coubertin. Você já deve ter ouvido falar, sim, Pierre de Fred. O Barão de Coubertin, apresentou um projeto para resgatar os Jogos Olímpicos em 1892, em um evento da União das Sociedades Francesas de Esportes Atléticos. 2 anos depois, ele reapresentou o projeto em um outro evento, mas desta vez tinha representantes de outros países. E esse esforço todo deu resultado. Em 1896, o Barão de Coubertin conseguiu que os Jogos Olímpicos fossem resgatados, né? Começando as chamadas Olimpíadas Modernas. E como ele também previu, né? Colocou em seu projeto, os Jogos aconteceram em Atenas, na Grécia, para que todo esse simbolismo das Olimpíadas fosse mantido. Até alguns rituais, como o acendimento da tocha olímpica, da chama olímpica, foi mantido. E também o fato dos primeiros Jogos da Era Moderna acontecerem na Grécia também tem todo esse papel. E ele também resgatou o propósito dos Jogos serem uma celebração para a paz entre as nações. Ele acreditava que a prática esportiva na sociedade poderia sim promover, né, ser um motivo nessa comemoração da paz entre as nações, assim como era também um motivo de comemoração da paz entre as cidades-estados gregas. Desde aquela época, então 1896, os jogos aconteceram de 4 em 4 anos, com 4 exceções. 1916 e 1920, por causa da Primeira Guerra Mundial, e em 1940 e 1944, por causa da Segunda Guerra Mundial. Outro evento, claro, que interferiu na data da realização de uma Olimpíada foi a nossa atual
A pandemia de coronavírus, que adiou os Jogos de Tóquio em um ano. Os Jogos de Tóquio eram para ter acontecido em 2020, ano passado, mas vão acontecer agora, daqui a 27 dias. Vamos então aqui repassar as cidades, né? E os anos em que as Olimpíadas aconteceram. Em 1896, Atenas, na Grécia. 1900, Paris, França. 1904, St. Louis, nos Estados Unidos. 1908, em Londres, Reino Unido. 1912, Estocolmo, na Suécia. 1916, não aconteceu. Os jogos seriam em Berlim, mas devido à Primeira Guerra Mundial, não aconteceram. Em 1920, seria na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Também não aconteceram por causa da guerra. Foi retomado em 1924. Paris recebeu a edição número 8 dos Jogos Olímpicos. Em 1928 foi em Amsterdã, na Holanda. Em 1932 em Los Angeles, nos Estados Unidos. 1936 em Berlim, na Alemanha. Daí, devido à Segunda Guerra Mundial, os Jogos de 1940 em Tóquio não aconteceu. Em 1944 seria em Londres, também não aconteceu. Em 1948, aí sim, Londres recebeu a 14ª edição dos Jogos Olímpicos. Em 1952 foi em Helsinki, na Finlândia. 1956 em Melbourne, na Austrália. 1960 em Roma, na Itália. 1964 em Tóquio, no Japão. 1968 na cidade do México. 1972 em Munique, na Alemanha Ocidental. Em 1980 em Moscou. Na época era a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, né? Na época da Guerra Fria. E na sequência, em 1984, foi em Los Angeles, nos Estados Unidos. 1988 foi em Seul, na Coreia do Sul. 1992 em Barcelona, na Espanha. 1996 em Atlanta, nos Estados Unidos. 2000, Sydney, Austrália. 2004 voltou a acontecer em Atenas, na Grécia. 2008, Pequim, China. 2012 em Londres, Reino Unido. Em 2016, no Rio de Janeiro. E a edição agora de número 32 dos Jogos Olímpicos vai acontecer em Tóquio. E também já está definida as próximas duas Olimpíadas. Em 2024 vai ser em Paris, na França, e em 2028 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Esse é um breve histórico bem resumido das Olimpíadas, né? De como as Olimpíadas começaram. Tem todo esse ar, né? Que era muito ligado à religiosidade, aos deuses do Olimpo, tudo era oferecido aos deuses. E também tem um lado político, né? Que era para promover, comemorar a paz entre as nações, entre as cidades-estados gregas e depois entre as nações nas Olimpíadas da Era Moderna. Um vídeo rapidinho, só para você ter aí um pouquinho do que foi, de como começou, né, as Olimpíadas, o primeiro passo dessa nossa jornada olímpica rumo a Tóquio. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, que quando tiver o episódio 2 no ar, você vai ser notificado, vai poder acompanhar esse novo passo dessa nossa jornada olímpica. No próximo episódio eu vou falar um pouquinho sobre os símbolos das Olimpíadas, como por exemplo os elos olímpicos, a chama olímpica, o que tudo isso significa, né? Qual todo o significado disso para as Olimpíadas e alguns outros rituais, alguns outros símbolos que as Olimpíadas carregam. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma sugestão, alguma crítica? Deixe aí nos comentários que no próximo episódio eu respondo, eu esclareço para você. Espero que vocês tenham gostado. E um grande abraço a todos e até o próximo episódio.